os três importantíssimos pilares do processo de preparação para concursos públicos de carreiras jurídicas. Vamos conversar sobre isso? Quando a gente inicia esse processo de preparação para concurso público, ter consciência da importância desses três pilares é um enorme diferencial, porque assim a gente diminui muito as nossas chances de negligenciar algum desses pilares. Se você está chegando no canal agora, prazer, meu nome é Juliana Lira, eu sou procuradora do Estado do Paraná e atualmente também trabalho com mentorias e cursos para concursos. E este é mais um episódio da nossa série do Edital à Posse, uma série em que eu compartilho com vocês erros e acertos da jornada de preparação, experiências, vivências, estratégias e técnicas de estudo com o objetivo de facilitar a sua preparação. Então vamos lá? Bom, o primeiro pilar do processo de preparação para concursos públicos de carreiras jurídicas é o pilar conhecimento. E dentro deste pilar conhecimento estão contidas três fontes de conteúdo, ou três fontes de informação: a lei seca, a doutrina e a jurisprudência. A integração dessas três fontes de estudo no cronograma é um enorme diferencial, porque se são as fontes de cobrança do concurso, então a gente precisa se preparar em relação a essas três fontes. Infelizmente, não é isso que a gente observa em alguns cronogramas, em algumas preparações para concurso. Algumas pessoas acabam negligenciando algum desses ciclos. Eu mesma negligenciei 2 desses ciclos no início da minha formação de base, mas ter consciência da importância e do papel de cada um deles vai fazer com que a gente não negligencie mais essas fontes de informação. Então vamos falar sobre cada um deles. Primeiro, a lei seca. A lei seca é responsável por de 65% a 75% das questões objetivas de uma prova de concurso público. Além disso, a lei seca também é muito cobrada em fases discursivas e também nas fases orais de concursos públicos de carreiras jurídicas. Se a lei seca é tão importante, ela precisa ter um papel de destaque no nosso cronograma de estudo. Assim como a doutrina. A doutrina também é uma fonte muito cobrada, tanto na fase objetiva quanto na fase discursiva e também na fase oral. Não de uma forma muito direta, mas como embasamento do que é cobrado. Ou seja, a gente precisa de um entendimento da lei seca, a gente precisa de substrato, a gente precisa de fundamentação para poder interpretar as questões objetivas, para poder argumentar as questões discursivas e também as questões de prova oral. Então, por mais que as questões de uma fase objetiva não sejam em grande quantidade questões doutrinárias, essa doutrina, esse material doutrinário vai dar o suporte necessário para a compreensão e a interpretação. Do mesmo modo, a jurisprudência também é importantíssima, não apenas porque é cobrada nas fases objetivas, nas fases discursivas e também nas fases orais, mas principalmente porque muitas das questões da fase discursiva e também da fase oral são elaboradas a partir de julgados importantes. Então, o conhecimento da jurisprudência vai fazer com que aquele candidato se dê super bem em uma prova discursiva ou em uma prova oral, principalmente quando esse candidato sabe não apenas o entendimento que restou firmado, mas também os fundamentos daquela decisão. Esses fundamentos se transformam em teses jurídicas passíveis de alegação, tanto na fase discursiva quanto na fase oral. Sem contar que nós temos observado que nas fases objetivas de concursos públicos de carreiras jurídicas, a jurisprudência está sendo cada vez mais cobrada. Antes, a gente via aquela cobrança mais de súmula, de entendimento de repercussão geral, recurso repetitivo, mas agora nós também estamos vendo aquela cobrança de informativos muito recentes, muito atuais e informativos que representam mudança de paradigma das cortes. O segundo pilar desse processo de preparação para concurso público é o pilar prática. E dentro desse pilar, nós temos a resolução de questões de concursos públicos em base regular. Em um primeiro momento, a resolução de questões objetivas, posteriormente a resolução de questões discursivas e, na sequência, a resolução de questões de provas orais. E por que é
tão importante e muito interessante estrategicamente a resolução de questões em base regular, por diversos motivos. O primeiro motivo, o primeiro objetivo dessa resolução de questões é a fixação do conhecimento. Então, assim que você finalizar um determinado assunto, você pode resolver uma bateria de questões sobre esse assunto para fixar o que você acabou de estudar. Nesse momento, não se preocupe com quantidade de acertos ou quantidade de erros. Muito provavelmente você vai acertar muitas questões porque você acabou de estudar o assunto. O objetivo nesse momento é que você identifique os pontos que passaram despercebidos no seu estudo através das questões que você errou ou que você chutou. Então, isso é um enorme diferencial. Você pode, então, voltar ali para o seu material doutrinário, fazer alguns grifos pontuais, colocar um asterisco no que passou despercebido, para que não passe novamente, afinal, aquele aspecto já foi cobrado em concurso público. O segundo objetivo dessa resolução de questões, principalmente as questões objetivas, em um primeiro momento, é a revisão do conteúdo. Então, antes de você revisar o seu material, você pode resolver uma bateria de questões sobre o tema. Para quê? Para que você identifique as lacunas de conhecimento e os seus pontos de dificuldade. Assim, você vai prestar ainda mais atenção durante a revisão do seu material doutrinário, principalmente naqueles aspectos das questões que você errou ou que você chutou. O terceiro objetivo dessa resolução de questões em base regular é o objetivo de identificação do estilo da banca examinadora. Vocês vão perceber que cada banca examinadora tem o seu próprio estilo. Algumas com questões mais diretas ao ponto, outras com questões mais interpretativas, questões de caso hipotético. Então, quando vocês têm conhecimento desse estilo, vocês conseguem se preparar de forma muito mais específica e muito mais direcionada para cada prova e para cada banca examinadora. Além disso, nesse momento, vocês também vão conseguir identificar as pegadinhas da banca, a forma como a banca elabora o enunciado de uma questão, as tendências da banca, as palavras principais, aquelas palavras que são objeto de pegadinha, além dos temas mais incidentes e dos artigos mais incidentes por carreira. Então, esse é um baita objetivo e um baita benefício dessa resolução de questões. E o quarto objetivo dessa resolução de questões é a identificação constante das lacunas de conhecimento e dos pontos de dificuldade. Assim, você vai ter a oportunidade de fazer revisões periódicas e revisões mais detalhadas do que ainda representa uma dificuldade para você. É assim que a gente aumenta gradativamente o nosso percentual de acertos em provas de concurso público. E o terceiro pilar do processo de preparação para concurso público é o pilar repetição, que nada mais é do que a revisão periódica. Tão importante quanto adquirir conteúdo, adquirir conhecimento, é fazer as revisões com o objetivo de aumentar a retenção, a assimilação e a fixação. Do contrário, muito provavelmente você não vai se lembrar da resposta das questões de uma prova de concurso público. Eu até já comentei com vocês que exatamente isso aconteceu comigo no primeiro ano de formação de base. Eu negligenciei quase que completamente as revisões, e quando eu fiz a minha primeira prova de concurso, a sensação que eu tinha era que eu já tinha visto muitos dos temas cobrados na prova, mas eu não me recordava da resposta. Então foi um grande banho de água fria para mim, mas foi uma experiência que trouxe um enorme aprendizado. Então, quando eu voltei daquela prova, eu passei a programar todas as revisões periódicas no meu cronograma. Em relação à revisão, a ciência tem diversos estudos acerca de como minimizar ou como evitar a curva de esquecimento programando revisões. Revisões de 24 horas, revisões semanais, revisões quinzenais e aquelas revisões mensais. Então, de acordo com essa teoria da curva de esquecimento, essa programação, ela minimiza muito o esquecimento do assunto, aumentando, por consequência, a nossa retenção. Eu sei que muitas vezes não é tão simples e tão fácil estabelecer e programar todas essas revisões de acordo com essa teoria, mas o mais próximo possível que você conseguir chegar dessa programação, melhor, porque com certeza você vai aumentar e potencializar
a retenção desse conteúdo. Um outro aspecto também sobre revisão que é muito interessante de pontuar é a preferência por métodos ativos de revisão. E o que significa esses métodos ativos? São aqueles métodos em que a gente tenta, em um primeiro momento, se recordar do conteúdo, seja através da recordação ativa, seja através de ferramentas ou aqueles joguinhos para você revisar, como a ferramenta do Anki, ou então fichamentos com perguntas que você tenta se recordar antes de ver a resposta, e até mesmo a resolução de questões objetivas, que você tenta se recordar ali do conteúdo para poder resolver aquela questão. Todos esses métodos, quando utilizados antes da releitura e da revisão do material, eles potencializam demais essa assimilação, porque em um primeiro momento você vai tentar conectar todas as informações e o que você não conseguir fechar, o que você não conseguir clicar nesse processo de recordação, você vai olhar pontualmente no seu material, aumentando muito a sua retenção do conteúdo e a lembrança desse conteúdo no dia da prova. Bom, essas foram as considerações acerca dos 3 importantíssimos pilares do processo de preparação para concurso público. Quando a gente tem consciência da importância de cada pilar, a gente passa a diminuir muito as nossas chances de negligenciar algum deles. A gente começa a perceber que todos eles integrados são importantíssimos para o aumento de percentual de acertos, tá bom? Se você gostou desse vídeo, já curte aqui para eu saber e trazer outros conteúdos como este. Se você tiver qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários, porque eu vou dar um jeito de gravar um vídeo sobre a sua dúvida. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu já te convido a se inscrever para não perder nenhum vídeo da nossa série do edital A Posse, tá bom? Um beijo, vejo vocês no próximo vídeo.